E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem fala é o Sully e você está vendo mais um vídeo de Genshin Impact. Hoje eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, você já viu algum amigo falar que Eletro é o elemento mais fraco do jogo ou que Eletro precisa de um buff? Ou talvez mesmo você já tenha feito essa pergunta? E a segunda é, você já parou para pensar o porquê disso acontecer atualmente? Como Eletro chegou a esse ponto? Esse elemento que para mim é de longe o meu favorito. Eu sou main sofredor, quero dizer, eu sou main Ketin desde o começo do jogo e eu sinto na pele como é você ter um DPS que é ligeiramente abaixo dos outros. Você vê os DPS de Pyro, os DPS de Cryo tendo toda a atenção, tendo todo o amor da Mihoyo, e aqui estão os nossos personagens de Eletro meio que no sofrimento. A gente vai finalmente ter duas novas personagens de Eletro na 2.1, coisa que não aconteceu desde o lançamento, porque até hoje nós não tivemos nenhum personagem desse elemento, além dos que já vieram junto com o jogo, e isso pode trazer uma mudança de cenário para esse elemento. Mas antes disso eu queria explicar mais ou menos como acontece esse problema e por que Eletro está numa situação tão ruim, para depois a gente entender como a Baal pode ajudar a resolvê-lo. Primeiro, aqui temos a nossa Ketin, alguns de vocês podem preferir chamar de Kekin ou Keking, mas eu chamo de Ketin mesmo, e eu adoro tanto essa personagem, mas tanto que nessa conta eu abri mão de ir atrás da Ayaka ou da Yoimiya para conseguir uma arma 5 estrelas para ela. Há muito tempo eu queria fazer isso e eu consegui, e eu fiquei feliz, o resultado é incrível. Atualmente a minha Ketin, ela não funciona na base de reações elementais. Eu sempre uso ela com dois personagens de Dio, basicamente o Albedo e o Zhongli, junto com o Bennett só para buffar, não para aplicar Pyro, ainda que ele faça um pouco disso, mas é muito pouco, quase não tem overload, e ela é feita para causar dano massivo sem precisar de nenhuma reação elemental. E é por elas mesmas que eu quero começar. Eu não vou focar na Ketin nesse primeiro momento, vamos focar nas reações elementais porque existem três. Vocês muito provavelmente já sabem disso, mas para resumir, para quem não sabe, existem três reações elementais envolvendo Eletro. São elas eletricamente carregado, supercondutor e sobrecarga. O maior problema de todas as reações elementais é que talvez você não saiba, mas nenhuma delas é capaz de causar dano crítico, que nenhuma delas vai critar. Então não importa o quanto de taxa crítica você tenha, não importa o quanto de dano crítico você tenha, as reações elementais envolvendo Eletro não ligam para isso. Elas simplesmente não vão se importar com isso, elas apenas vão considerar o seu nível e a proficiência elemental do personagem, o que eu acho muito ruim. Muito ruim mesmo. Isso deixa todas as reações muito atrás das de envolvendo Pyro, as envolvendo Cryo, e francamente eu acho meio triste que nenhuma das três tem essa capacidade, mas é o que é, então vamos passar uma por uma, porque tem um segundo problema das reações elementais de Eletro, e ele seria o fato de que na verdade não existem três reações. Sim, eu menti, na verdade só existe uma reação de Eletro, por uma razão muito simples. Supercondutor, que é a mistura de Cryo e Eletro, na verdade é uma reação que buffa dano físico. Então, se você parar pra pensar, é uma reação para personagens de dano físico, como a Eula, como o Razor, que sim, acontece de ser de Eletro, mas também serve para Xinyan. Qualquer personagem de dano físico vai se beneficiar dessa reação muito mais do que um personagem que causa dano elétrico, que não vai ter benefício nenhum. É por isso que muita gente faz a Ketin de dano físico, não é? Porque ela vai conseguir tirar algum benefício do supercondutor. A segunda reação, que não é de Eletro, mas parece ser, é a sobrecarga, por uma razão novamente muito simples. O dano da sobrecarga na verdade é um dano de Pyro. Então se você colocou um cálice de dano elétrico no seu personagem, eu lamento dizer que não vai te beneficiar em absolutamente nada, porque essa reação na verdade é mais para personagens de Pyro do que de Eletro, e é por isso que no meu vídeo da Yoimiya eu tenho usado muito a reação sobrecarga, porque para ela funciona como DPS, o que nos deixa para Eletro com apenas uma triste reação elemental, que é a de eletricamente carregada envolvendo Eletro e Hydra. Essa sim funciona, é similar à reação de queimadura, que é de Pyro com Dendro, mas ainda assim ela não crita. Ela tem alguns problemas maiores, porque nós não temos uma oferta muito boa de personagens de Hydra no jogo nesse momento. Basicamente, de personagens 4 estrelas, nós temos o Xingqiu e a Bárbara. Se você não tiver o Xingqiu, você tem apenas a Bárbara, porque as outras opções no jogo atualmente são apenas personagens 5 estrelas, dentre eles o Tartaglia, que é DPS, e a Mona, que nem todo mundo vai ter. Então, de modo realista, só existem Xingqiu e a Bárbara de opções 4 estrelas, e mesmo com a Sangonomiya Kokomi, ao que tudo indica, ela vai ser sim uma personagem 5 estrelas, então seguir
seguiremos com esse problema de carência de Hydro no jogo para termos boas opções de reação de eletricamente carregado. Esse é o começo do problema de Eletro atualmente. Saindo das reações elementais, porque francamente essa minha é uma parte particularmente frustrante, eu quero falar da ausência de suporte de Eletro no jogo. Vamos passar brevemente pelos personagens que a gente tem. Ketin, Razor, Beidou, agora nós temos o Viajante de Eletro, nós temos a Fischl e nós temos a Lisa. E se eu parar para te falar que de todos esses personagens, apenas 2 deles oferecem algum tipo de suporte real para buffar dano eletro. E dentro desses personagens, são apenas 2 constelações. Até pouco tempo atrás era apenas uma, era a Beidou, na 6ª constelação dela. Ou seja, se você não tivesse a Beidou com a 6ª constelação, você não tinha opção de nenhum personagem de Eletro para reduzir a resistência eletro do inimigo. Na verdade, a sua melhor opção, ou pelo menos a opção que muita gente usava, acabava sendo personagens como Zhongli, ou mesmo algum personagem de Anemo para buffar o dano eletro, porque dentro dos personagens de Eletro em si, que são aqueles personagens que iriam te oferecer a ressonância, eles não te dão muita opção de reduzir resistência eletro. Isso simplesmente não acontece, ou pelo menos não acontecia até a chegada do nosso Viajante de Eletro, que é um personagem gratuito, e em sua 2ª constelação, finalmente ele reduz a resistência eletro do inimigo e mantém uma boa ressonância, é acessível para todo mundo, coisa que eu não posso dizer o mesmo de uma 6ª constelação, porque nem todo mundo vai ter, nem todo free to play vai ter, então a gente não pode considerar acessível. Então aí a gente entra no segundo problema, acessibilidade de buff e debuff de resistência eletro. Supondo que você faça um DPS de eletro que não cause nenhuma reação elemental, ainda assim você vai ter alguma dificuldade em achar para ele um companheiro do mesmo elemento que vá ajudá-lo a aumentar, amplificar o seu dano, por assim dizer. Esse é o segundo problema. O terceiro problema, esse é bem rapidinho, a gente pode falar de um jeito muito simples. O outro problema está nos artefatos de Eletro. Nós temos basicamente 2 sets, como muitos outros elementos, e dentre eles, o Trovão Furioso, ele te dá um buff de 2 peças, que eu considero razoável, que aumenta o seu dano eletro em 15%, e o de 4 peças, ele amplifica o dano justamente das reações elementais. Então, um buff de 4 peças focado em reações elementais, a gente acabou de concluir que essas reações não são exatamente para personagens de Eletro, então infelizmente ele acaba não sendo um set que vai funcionar para todos os casos. Ele é bem situacional, muito mais situacional do que eu acho que ele deveria ser. A outra opção, que é o Lançador de Trovões, eu particularmente não gosto do buff de 2 peças, e o buff de 4 peças, ainda que seja bom, eu acho que já caducou, eu acho que deixa muito a desejar. Então, mesmo para personagens de Eletro, por mais que muita gente gosta de fazer 4 peças do Lançador de Trovões ou 4 peças do Trovão Furioso, a minha Ketin hoje eu prefiro nem me estressar, e é por isso que ela segue usando 2 peças Gladiador, 2 peças Trovão Furioso, porque pra mim funciona muito bem. Eu não tenho que me estressar com nenhum dos 2 sets, sem ficar farmando mais do que eu já farmei até aqui, porque francamente eu não consigo ver um ganho muito maior do que eu vou ter no momento. Essa trindade, infelizmente, é o que puxa Eletro pra baixo e torna ele o pior elemento do jogo no momento, para a maioria dos casos, para reações elementais e etc, principalmente para DPS do próprio elemento. A Ketin, no entanto, é um caso à parte, porque infelizmente me dói falar isso, mas a personagem basicamente não foi feita para trabalhar com as reações de Eletro atuais do jogo, porque quando você evolui a Ketin, quando você faz a ascensão dela, ela ganha dano crítico, e ela tem um talento que dá taxa crítica, mas eu te pergunto, para que serve tanto dano crítico, para que serve tanta taxa crítica, se isso não vai critar de jeito algum? E é por isso que eu não faço reações elementais com ela, porque eu francamente prefiro jogar com ela desse jeito, e pra mim é melhor assim. Mas onde entra então a Baal e a Sara? Pra mim, o simples fato de que nós teremos finalmente Arconte de Eletro no jogo significa que a MiHoYo não vai deixar que Eletro permaneça com essa percepção de ser o pior elemento. Ela vai sim ter que fazer alguma coisa, nem que seja com as personagens, elas vão ter que ser muito fortes. Pelo menos uma das duas vai ter que oferecer algum tipo de suporte massivo pro elemento, para colegas do mesmo elemento. Provavelmente vai ser a Sara que vai oferecer suporte para Raiden, mas ela também vai acabar oferecendo suporte para os outros personagens.
eu acabei me estendendo demais, eu não quero esticar ainda mais esse vídeo, mas pra resumir, eu acho que a Raiden, ela vai sim trazer um frescor pro elemento, um frescor necessário. A gente não teve buff de Eletro, ao contrário do que muita gente pensa, o buff da versão 1.6 do jogo, na verdade foi um buff pra Nemo, foi um buff pra Proficiência Elemental, que sim, beneficia de leve Eletro, mas é mais do lado do Swirl, foi melhor pro Venti, foi melhor pra Sucrose, não tanto pra Ketin, pra Beidou e por aí em diante. A gente ainda precisa sim de alguma atenção pra Eletro, e eu acho que a gente vai ter, mas obviamente só depois do ban da Raiden acabar, muito provavelmente, pelo menos é o que eu chuto. Eu nunca acreditei que a gente teria um buff antes do lançamento dela, por uma razão muito simples. A Ketin existe, a Ketin é a única personagem 5 estrelas de Eletro do jogo, e se você fizesse um buff de Eletro antes do lançamento da Raiden, corria-se o risco da Ketin parecer uma personagem muito melhor do que a própria Arconte, ou pelo menos equiparável, o que seria ruim para as vendas da personagem nova, e vamos lembrar que o objetivo de toda empresa, assim como da MiHoYo, é vender um novo produto. E agora, na próxima versão, nós teremos esses novos produtos, que são as novas personagens, as novas waifus maravilhosas, que eu espero que vão elevar ainda mais o elemento, que vão trazer um pouco mais de brilho de volta para Eletro, que se pelo menos uma das duas sirva de suporte excelente para Ketin. Eu torço muito por isso com o main Ketin, digo main Ketin. E, bom, antes de fechar esse vídeo, eu queria agradecer demais todas as pessoas que se inscreveram e curtiram e comentaram no vídeo antigo. Foram basicamente os primeiros 20 inscritos do canal, e pra mim isso tem um significado gigantesco. Pra um canal pequeno que é difícil, a gente tá só começando, isso significa um mundo, e eu agradeço de coração pela chance que vocês deram pra esse canal. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não curtiu, se não compartilhou, por favor, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se puder, faça isso, é de grande ajuda. E se você tem algum amigo que também tá na dúvida sobre o assunto, compartilha com ele e comenta aí embaixo o que você acha. A gente precisa realmente de um buff de Eletro? Mais do que isso, você acha que a Raiden vai resolver o problema do elemento? Eu estou confiante de que ela vai pelo menos ajudar ou mudar o paradigma. Eu acho que ela vai pesar um pouco a escala a favor de quem é main Eletro nesse jogo. E por esse vídeo é isso, eu vejo vocês na próxima. Valeu!